Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado desta noite é o empresário Honório Pinheiro, que é sócio fundador dos Supermercados Pinheiro e que lançou agora no último mês de agosto o livro Nunca Fiz Nada Sozinho, que conta toda a sua carreira em torno do empreendedorismo. Boa noite, Honório, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Gostaria já de começar falando um pouquinho sobre essa história. O que é que conta a história desse livro Nunca Fiz Nada Sozinho? Bom, boa noite, é uma alegria enorme poder participar desse espaço com você. E posso lhe dizer que o livro traz, não traz muitas novidades, mas traz um desejo incontido de partilha de algumas experiências de vida que nós acumulamos ao longo dessas décadas, 7 décadas, e que certamente poderá e deverá contribuir bem para algumas pessoas que acreditam no empreendedorismo, acreditam que se preparando acontecem as coisas, e nós trazemos histórias desde as nossas origens até algumas discussões sobre expansão, sobre sucessão na empresa, enfim, são vários assuntos. O livro está escrito em primeira pessoa, fomos nós que desenvolvemos e nós acreditamos que ao ler agrada. Toda a história do livro está relacionada à expansão dos Supermercados Pinheiro, que hoje tem aí, são 23 lojas, não é isso? São 23 lojas em 12 municípios do estado do Ceará, com 2.500 colaboradores. Nós temos 33 anos que montamos a Mercearia União. A história do livro se confunde com a história da empresa, se confunde com a história do Bosco Pinheiro, meu irmão, porque nós construímos isso juntos. É uma empresa familiar. É uma empresa familiar, com um cunho profissional bem definido e que traz a proposta de ser o bom vizinho, de ser loja de vizinhança. Portanto, nós temos essa pegada, trabalhar com quem está próximo da gente e fazer as pessoas crescerem dentro do negócio. Honório, onde é que tudo começou? Essa é uma pergunta importante. Tudo começou do desejo de ter o seu próprio negócio. Nós éramos do interior do estado, viemos para cá e ficamos um tempo aí desafiados, trabalhando, e depois, por volta de início de 80, 90, nós tivemos a oportunidade de adquirir uma mercearia para dar oportunidade a trazer os nossos pais do interior para cá, que o papai precisava trabalhar, e nós adquirimos essa mercearia no Pan-Americano e começamos o trabalho aí. Qual era o município de origem de vocês? Solonópolis, Sertão Central. Então, no caso, a primeira loja foi exatamente essa mercearia. Aqui em Fortaleza já. Isso, década de 90. 90, na década de 90. E a partir daí, então, como é que se deu esse processo de expansão? Como é que foi empreender nessa época aqui em Fortaleza? Bastante desafiador. Nós éramos, nessa época que iniciamos, o Bosco era funcionário, gestor do Grupo J. Macedo, eu era da Volkswagen do Brasil, e nós construímos isso para o sustento da família. E começamos a trabalhar do modo como a maioria dos cearenses, desafiados, e a coisa foi crescendo. O papai ficou 14 anos com a mercearia. Depois do 14º ano, eu resolvi ir. Essa altura era executivo de empresas e tal, resolvi assumir o negócio. E com a minha ida, logo em seguida o Bosco veio, e a coisa foi saindo de bairro em bairro, e chegamos a uma empresa média com um reconhecimento público, que nós prestamos serviço na cadeia alimentar para muitos cearenses em 12 municípios. Como é que se deu o início do processo, Honório, em relação à questão da interiorização desse empreendimento? Porque a gente sabe que antigamente tudo era muito restrito à capital, principalmente essas redes com mais estrutura. Como
começou esse processo de interiorização dessas redes? É bem interessante a sua provocação e a sua pergunta, porque esse é um dos pontos que a gente trata. E nós temos um mantra na empresa que nós dizemos que é acreditar, preparar e parceirizar. E tivemos um período aqui em Fortaleza que chegaram as grandes redes, os players, Bom Preço, por exemplo, Carrefour, esse pessoal todo de capitais internacionais. E nós fomos, evidentemente, atingidos. E eu tinha o privilégio de ter o seu Ivens Dias Branco, que era um homem sempre à frente do tempo dele, como uma pessoa que a gente conversava e trocava ideias. E nós procuramos o seu Ivens e ele disse: Honório, a saída é fazer uma pesquisa e tentar ir para o interior, ficar mais protegido de mercado. E nós fizemos uma pesquisa com o Sebrae, a ajuda do Sebrae, apoiador do pequeno e microempresário, e indicaram alguns municípios. Nós começamos em Quixadá e depois fomos para Sobral, que foi o nosso grande boom. Sobral, a Zona Norte, nos acolheu muito bem e foi a partir dessa necessidade de sobrevivência que geraram-se essas oportunidades de ir para o interior. E nós temos o privilégio de dizer que somos a rede regional com maior capilaridade no interior do estado e que tem também a oportunidade de levar os melhores produtos para o interior do estado do Ceará. Agora, Honório, o Supermercados Pinheiro tem um diferencial que nas cidades do interior sempre está ali onde é instalado o supermercado, sempre está alinhado ali com outras ofertas de serviços para a clientela, né? Até com instalação de cinemas. Como é que se deu essa ideia de procurar estruturar o estabelecimento também com outras prestações de serviços e até de lazer? Nós buscamos ter sempre destino da família. O supermercado é algo que quem faz a compra é a família, principalmente a mulher. Se não for, ela diz como quer que compre. E a partir daí, nós temos também, pela nossa estrutura familiar, nós temos um viés muito forte com as pessoas. E a partir desse momento, nós nos estruturamos fazendo com que a vizinhança se tornasse o nosso ponto central. E nós temos hoje vínculos com a cultura, porque somos o maior exibidor de cinema no interior do estado do Ceará, e temos também um vínculo muito forte através do Instituto Bom Vizinho de Cultura e Responsabilidade Social, que em função da nossa história de vida nós achamos que deveríamos contribuir com a sociedade, devolvendo a ela aquilo que nós recebemos. Como é que funciona o Instituto? O Instituto tem sede aqui em Fortaleza, né? O Instituto funciona aqui em Fortaleza, inclusive nós vamos reverter toda a venda do livro para o Instituto. Nós já temos a primeira tiragem esgotada. O Instituto é fincado onde nós estamos na BR-116, no bairro das Palpinas, e lá no bairro é um bairro carente, que nós temos 110 famílias aproximadamente que nós assistimos, levando reforço escolar, que é um grande desafio para a mãe pobre, informática básica, música, assistência médica, dentária, o estímulo ao empreendedorismo para poder aprender a fazer negócio. Ele funciona até então mantido por nós, e nós estamos abrindo a partir desse estímulo do livro para receber apoio de outras pessoas para fazer mais pelos que também precisam. A gente conversava fora do ar aqui sobre a importância do próprio empresariado se envolver em ações sociais desse tipo. Esse trabalho feito através do Instituto é uma semente que a ideia é que ela brote e outros empresários abracem a ideia, né? Você imagina que nós, por vezes, enquanto humanos, nos queixamos muito das precariedades do mundo, mas se todos praticassem um pouco do bem que sabem praticar e do que podem praticar, certamente nós teríamos um mundo muito melhor. Então a proposta é essa, é estimular. A proposta é esticar a gente para o bem.
Agora, Honório, falando aqui um pouquinho sobre... você teve a oportunidade, como empresário, e inclusive está retratado no livro, da questão de toda uma trajetória de empreendedorismo. Mas, paralelo a isso, você também se engajou no trabalho de cooperativismo, né, através, sendo dirigente da Câmara de Dirigentes Lojistas, da Federação de Dirigentes Lojistas do Ceará, e chegou ao cargo máximo da Confederação de Lojistas em nível nacional. É importante para o empresário do setor de supermercado ter essas associações para enfrentar as adversidades e as dificuldades que são muito comuns em quem empreende, não é? Eu diria para você, Rogério, que para todos é importante, as conexões são importantes. E dentro do associativismo, nós conseguimos oferecer mais para o outro do que, por maior que sejamos, dentro do nosso próprio negócio. Então, essa vontade do coletivo sempre foi uma vontade incontida dentro do meu ser, e o sistema CNDL, o associativismo comercial, as centrais de negócios foram muito importantes e são ainda muito importantes. O Ceará tem um know-how muito forte nisso e exporta para outros estados do Brasil, algumas outras unidades federativas, e é muito importante, e eu devo muito ao associativismo pelo que nós realizamos. É uma forma de se contribuir mais. Você foi o primeiro, vamos dizer, dirigente do Nordeste a ocupar o cargo em nível nacional da Confederação, né, a presidência? Fui. Normalmente, algumas coisas não acontecem com nós nordestinos, nós não sabemos porquê e ao mesmo tempo sabemos. O Sul sempre domina um pouco esses cargos mais estratégicos, mas em função de trabalhos realizados aqui no nosso estado e de conexões feitas, nós conseguimos dar a nossa contribuição durante o período de 15, 16 e 17, porque isso foi muito importante para todos. Qual é a sua avaliação hoje sobre o setor supermercadista aqui no Ceará, diante do cenário nacional, com o aparecimento dessas redes que têm se espalhado, não só nas capitais, como também no interior, nas cidades menores? Como é que se dá hoje, com a análise hoje do setor aqui no estado? Nós temos um estado muito bem estruturado sob o ponto de vista de varejo e atacado. O Ceará, em função de algumas políticas públicas implementadas ao longo de décadas, ele chegou a esse ponto. Nós temos hoje aqui um estado que oferece muito e tem muito apetite das grandes redes, não só do varejo alimentar, mas do varejo de construção civil, de automóveis. Todo o varejo, de um modo geral, está aqui, as grandes redes. E é por conta do que nós temos em termos de política pública no Ceará. O Ceará é um estado que tem uma educação muito boa, modelo nacional, é um estado pobre, mas nós acomodamos muito bem. Os regionais são bem estruturados e recebem muito bem os multinacionais. A gente sabe que a competitividade ela é muito grande. E como, vamos dizer assim, o pequeno, o médio sobreviver diante de enfrentar, vamos dizer, a concorrência dessas grandes redes que chegam bem estruturadas e com instalações, muitas vezes, que acabam se tornando referência para aquele município. Você falou num ponto importante, instalações. Nós temos aqui no Ceará as melhores lojas, se você considerar a forma de receber, de estarem estruturadas, comparadas com qualquer estado, qualquer unidade federativa brasileira e também outros países. Nós conhecemos bem como funciona. E essa concorrência ela se dá porque o cliente, primeiro ele quer proximidade para o conforto. Hoje nós vivemos num mundo onde o cliente está muito sensível e as coisas mudam a cada dia. Com o comércio virtual, e essas coisas todas favorecem que o cliente queira a proximidade dele. Depois ele quer a experiência de compra e, por fim, é que ele vem o preço. Então, as multinacionais têm o campo de trabalho deles, porque trabalham com grandes volumes
e com capitais muito baixos. Mas capitais que eu digo é facilidade de alavancar recursos para capital de giro. Mas aqui a gente vai caminhando e fazendo um trabalho diferente. Honório, o governo federal aí tem anunciado aí bons números na economia, crescimento da economia no sentido de geração de mais empregos, da melhoria do poder de compra do consumidor. Isso já tem se refletido no setor de supermercados? Tem hoje todos os setores, não só o varejo como indústria, como o agro, eles têm dificuldade de gente. Nós temos um nível de empregabilidade hoje no Brasil muito bom e temos dificuldade de gente, porque cada dia que passa nós qualificamos mais pessoas. O supermercado, por exemplo, depois de banco na área de serviço, é o que mais embarca tecnologia. Portanto, nós temos hoje, sim, alguma dificuldade de pessoas capacitadas para operar com o nosso varejo. Nós estamos chegando aí já mais ou menos no final do nosso programa. Gostaria de saber quais são os maiores desafios desse setor na perspectiva de crescimento e de mais desenvolvimento aí para o país, na sua avaliação. Daria outro programa, mas um dos grandes desafios que nós temos enquanto empreendedores brasileiros e, de uma forma especial, nordestino, é a burocracia para se arrecadar os impostos. Nós temos, além de uma carga tributária muito grande, uma burocracia. Se espera que com a reforma tributária que nos avizinha aí, que está para chegar, possamos nós ter dias melhores, porque isso é um grande desafio. Essa reforma está sendo esperada aí com otimismo pelo setor? Pelo que já foi apresentado aí? Olha, a reforma, o setor não espera a redução de carga tributária, espera simplificação. Isso já seria uma grande vantagem. Honório, muito obrigado aqui pela sua presença aqui no Band Entrevista. Lhe parabenizar aqui pelo lançamento do livro Nunca Fiz Nada Sozinho, que conta toda a história, toda a trajetória de empreendedorismo do Honório Pinheiro, aí, que é sócio fundador dos supermercados Pinheiro. Onde é que pode ser encontrado, Honório? Nós podemos encontrar o livro na nossa loja virtual e em qualquer uma das lojas do supermercado Pinheiro, nos 12 municípios onde nós estamos. Tá ok, muito obrigado. Então, sucesso mais uma vez. Obrigado pela sua presença. O Band Entrevista deste sábado vai ficando por aqui. Vou agradecendo a sua audiência e a gente se encontra no próximo sábado. Até lá.